a fé verdadeira que obedece à palavra de Deus, ou a prática da palavra, ou praticando a palavra, como algumas epígrafes estão aí dizendo nas Bíblias dos irmãos. Então eu gostaria de ler com vocês capítulo 1 e o versículo 19 até o versículo 27. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui nesses versículos, nós vamos estudar, nós vamos falar aqui de alguns princípios que Tiago ele nos mostram aqui nesse texto. Nós estamos falando das obras da fé. E como nós dissemos desde o começo, a carta de Tiago é uma carta prática. Então Tiago aqui ele está abordando todos os assuntos aqui na sua prática, né? Tiago está mostrando o cristianismo na sua prática. Está mostrando aqui a fé genuína. A fé do cristão verdadeiro é evidenciada pelas práticas ou obras desta fé maravilhosa. Então Tiago ele começa aqui com uma expressão interessante, quando ele diz aqui no versículo 19: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Tenham isto em mente. E aí ele começa a abordar quais são essas coisas que ele quer falar, quais são essas coisas que nós devemos ter em mente, né? Que nós entendemos que aqui são princípios que um verdadeiro cristão, que alguém realmente nascido de novo, que alguém que foi transformado pela palavra de Deus deve evidenciar. Então aqui, quando Tiago está falando, tenham isto em mente. Se os irmãos tiverem versões diferentes, eu li várias versões, e uma diz assim: tenha isto em mente. Outra: lembrem disto. Outra: tende certeza disto. Outra: nunca se esqueçam. Outra: sabei isto. E uma outra: tende estes princípios em mente. Não deve se esquecer desses princípios, porque são princípios essenciais, são princípios fundamentais para quem tem
e professa uma fé genuína. E aí a primeira coisa que ele aborda aqui é sobre o ouvir e o falar. Primeira coisa que Tiago diz aqui é o seguinte: que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. E aí nós, olhando as duas coisas, são coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Porque aparentemente é mais fácil ouvir do que falar. Mas Tiago está mostrando aqui na prática que é mais difícil ouvir e é mais fácil falar. Porque provavelmente aqui Tiago está falando de situações como não está escrito, não está revelado, não está claro no texto. Mas provavelmente havia dissensões entre os irmãos. E nessas dissensões alguém falava, ou alguém queria estar com a razão de tal modo que ele não ouvia o outro. Ele queria impor o seu argumento, impor a sua verdade, impor a sua razão sobre a outra pessoa, sobre o outro irmão, sobre o próximo. E aí Tiago mostra que isso é uma falta de virtude quando alguém não quer ouvir, mas alguém só quer falar. Então Tiago está dizendo aqui que nós devemos ser prontos para ouvir. Porque a pessoa, o cristão que é pronto para ouvir, rápido para ouvir e tardio para falar, aqui está falando do controle. Está falando que o cristão aqui ele tem autocontrole, ou ele tem domínio próprio, que inclusive é uma característica do fruto do Espírito. A pessoa que não tem o hábito, não tem a virtude de ouvir, ele está faltando o fruto, ou a qualidade do fruto do Espírito. Porque em seguida a Bíblia diz assim: tardio para irar, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, a pessoa que não tem a qualidade, a virtude de ouvir, automaticamente quando ele fala, ele desencadeia a ira. Ele promove a ira, ou ele faz transparecer aquilo que está dentro dele, que é a ira, né? Que é uma coisa terrível, é uma coisa desastrosa, é uma coisa que prejudica, é uma coisa nociva, esta ira. E Tiago diz que esta ira, ou esta raiva, ela é humana. Essa raiva, ela é humana. E o que Tiago diz aqui? Tiago diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. A pessoa que não ouve, mas uma pessoa que é rápida no falar, ela automaticamente produz uma ira, ou revela uma ira, que esta ira não tem nada a ver com a vontade de Deus. É um procedimento que não é aprovado diante de Deus. É uma atitude que não é aprovada diante de Deus. E aí existe uma frase dos rabinos, que eu até coloquei aqui. Os rabinos diziam: 2 ouvidos nos são dados, mas apenas uma língua. As orelhas são externas, mas a língua, com ótimas razões, está murada por detrás dos dentes. Então, 2 orelhas, 2 ouvidos, que na verdade parece que isso facilite a pessoa ter a tendência de ouvir,
ser pronta para ouvir. E a língua que está murada, está na boca, murada por dentes, parece que o ouvir será mais fácil que o falar. Mas aí o que acontece? Dentro do ser humano, a ira, a raiva, né, o orgulho, né, a falta de altruísmo, a falta de humildade, isso aí desemboca, isso aí vem para o lado externo. E aí a boca não segura a língua, os dentes não seguram a língua, e aí a pessoa fala, e ao falar, a pessoa acaba desencadeando um problema muito grande. Isso aí se chama falta de controle, falta de domínio próprio. E essa lição que Tiago traz, irmãos, está de acordo com toda a Bíblia, está de acordo com todo o Novo Testamento. O cristão nascido de novo, o cristão regenerado, ele precisa ter autodomínio. Ele precisa saber a hora de ouvir, ele precisa saber a hora de falar, ele precisa, ao ouvir, entender o outro lado. Porque tem gente que não quer ouvir a outra pessoa. Tem gente que usa algumas frases. Comigo é assim: fala o que quer e ouve o que não quer. Mas essa frase não combina com o nascido de novo. Essa frase não combina com o evangelho. E alguns dizem assim: comigo é assim, eu não espero a pessoa terminar de falar, eu já a coloco no seu lugar. Isso aí é característica de pessoa que precisa rever o seu conceito de cristão. Precisa rever o seu conceito de filho de Deus, de cidadão do céu. Cidadão do céu, ele não tem a pretensão de humilhar ninguém. Ele não tem a pretensão de colocar ninguém para baixo. Porque as Escrituras nos ensinam a nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então nós devemos nos colocar no lugar das pessoas. Então quando nós abrimos a boca para amaldiçoar alguém, quando nós abrimos a boca para colocar alguém para baixo, significa que nós não temos amor por essa pessoa. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, livro dos Provérbios, né? Livro de Provérbios, nós vamos ver ali vários textos aonde nos exorta a nós refrearmos a nossa língua, a nós tomarmos cuidado ao falar, que aquilo que nós formos falar, que seja algo construtivo, que seja algo que edifica, que seja algo que coloque a pessoa para cima e não para baixo. Tem gente que tem facilidade em colocar as pessoas para baixo, porque ela não se coloca no lugar da outra pessoa. Provérbios 17:27 diz assim: retém ou refreia as suas palavras o que possui o conhecimento. Então a pessoa que possui o conhecimento, a pessoa que é sábia, a pessoa sabe refrear a sua língua ou as suas palavras. Então a pessoa que é controlada no falar é uma pessoa sensata, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que possui conhecimento. E às vezes a pessoa que diz que tem conhecimento, mas quando ela é precipitada no falar, ela mostra totalmente o contrário. Por isso que Tiago está dizendo aqui, que aquele que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar, porque na sequência Tiago vai mostrar o porquê. Porque se nós não formos controlados, se não formos dominar, se nós não dominarmos a nossa língua, nós podemos exceder a nossa fala, podemos magoar as pessoas
e podemos desagradar a Deus, podemos pecar contra Deus. Na continuação da leitura, Provérbios 19, ou melhor, Provérbios capítulo 9, capítulo 10, versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Sensato. E quem não controla a língua é insensato, é tolo. Então, irmãos, a sabedoria ela é evidenciada muitas vezes quando falamos. Não adianta eu dizer aqui para os irmãos que eu sou sábio, que eu tenho sabedoria, que eu tenho conhecimento, que eu leio bastante as Escrituras, mas na hora de falar, eu acabo mostrando que realmente eu não sou sábio, porque eu não sei ouvir, eu não sei escutar, eu não sei ver o outro lado, eu só quero ter razão, né? Eu quero ser o dono da razão, eu não escuto a outra pessoa. Então isso aí é insensatez, a precipitação no falar. E aí Tiago continua, versículo 20 diz assim, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então aqui, Tiago, ele parte agora para um lado, dizendo que nós precisamos despojar de tudo que é mal, de tudo que é impuro, de tudo que é maldoso. Nós devemos colocar para fora, ou devemos limpar-nos de tudo isso. E aqui é lógico que Tiago está falando da santificação, do processo da santificação. E aí Tiago mostra que um dos agentes que trabalham dentro de nós, que trabalha dentro de nós, para produzir essa santificação, é a palavra de Deus. Tiago está dizendo aqui, versículo 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus, ela foi implantada em nós. Ela está dentro de nós. Mas a palavra de Deus precisa, dentro de nós, produzir boas qualidades. A palavra dentro de nós, ela precisa expandir. Ela precisa crescer. E para que isso aconteça, Tiago está dizendo, nós precisamos tirar aquilo que atrapalha. E isso que atrapalha a palavra desenvolver dentro de nós, Tiago fala que é impuro. E nós precisamos eliminar tudo isso. Como nós fazemos isso? Santificação. E a palavra de Deus, ela provoca essa limpeza dentro de nós, quando nós vamos dando lugar à palavra de Deus, quando nós vamos atentando à palavra de Deus, quando nós vamos praticando a palavra de Deus, quando nós vamos obedecendo a palavra de Deus, automaticamente existe um milagre dentro de nós. Porque a santificação, ela não é o resultado do nosso esforço humano. Aqui é verdade que nós precisamos eliminar no sentido de buscar as armas adequadas para isso. A autodisciplina não é capaz de nos santificar. Aquilo que eu faço humanamente falando, não é capaz de me santificar. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. O Espírito Santo, ele é poderoso para fazer isso dentro de nós. Glória a Deus. Então, como que eu posso ser um cristão que pratica a verdadeira fé? Como eu posso ser um cristão que está pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar?
deixando que a palavra de Deus, ela frutifique em nossa vida, deixando que a palavra de Deus, ela tome conta do meu coração, ela tome conta da minha mente, que a palavra de Deus seja a minha orientação em tudo que eu for fazer. Salmo 1, bem-aventurado o homem ou a mulher, bem-aventurado o cristão, glória a Deus, que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, que tem a palavra de Deus no seu coração guardada, plantada. E aí o Salmo 1 diz que isso vai dar fruto, glória a Deus, isso vai produzir fruto, para a glória de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será plantado como a árvore junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Isso está de acordo, irmãos, com o que Tiago está dizendo aqui. Quer ver? Glória a Deus. A palavra de Deus é como semente. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Enganando-se a si mesmos. Então, aquele que é só ouvinte da palavra de Deus e não a põe em prática, não observa a palavra de Deus, ele não está enganando as pessoas, ele não está enganando a Deus, ele está enganando a si mesmo. E aí Tiago continua. Glória a Deus. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É como alguém que olha no espelho. É lógico que nessa época, o espelho não era moderno como hoje, né? Não tinha a qualidade que tem hoje. O espelho era em metal polido. E a pessoa olhava meio embaçado, dava aquela olhada de pressa, e quando saía não lembrava mais de como era o seu rosto. Assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. É como alguém que olha no espelho, depois esquece como era. Alguém ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o espelho da alma, mas não detém diante da palavra de Deus, não se demora diante da palavra de Deus, porque quando nós nos demoramos diante da palavra de Deus, nos atentamos para ela, nós conseguimos ver quais são os defeitos, quais são as manchas, quais são as ranhuras que existem na nossa alma. E aí a própria palavra de Deus, ela é poderosa, não só para mostrar os nossos erros, os nossos defeitos. A palavra de Deus também é poderosa para tirar os nossos defeitos. Pois ao mesmo tempo que ela é um espelho da alma, a palavra de Deus também é água que purifica, que limpa. A palavra de Deus é água que lava-nos de toda a impureza, irmãos. Então sejamos praticantes da palavra. Não adianta eu ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não praticar. Não adianta eu estar nos cultos aqui, quarta, sexta, domingo, EBD, mas no meu dia a dia eu não praticar, eu não evidenciar esta palavra. Eu não demonstrar essa palavra na sua prática. E aí Tiago continua. Ele diz assim, versículo 25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita,
que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas o praticando, será feliz naquilo que fizer. Isso aqui não tem tudo a ver com o Salmo 1? Tem tudo a ver. A pessoa será feliz em tudo que fizer. Ou seja, não tem como Deus não aprovar as suas atitudes se a sua vida é regida pela palavra de Deus. Não tem como Deus não aprovar o que você faz se tudo que você faz são conduzidas pela palavra de Deus, ou é conduzida pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus é regra de fé e prática para você, tenha certeza, você é um cristão feliz. Você é uma cristã feliz. Você é um cristão abençoado. Nós somos cristãos abençoados. Somos felizes. Glória a Deus. Isso é felicidade. Glória a Deus. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, e aí Tiago volta a falar da língua, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. É não ser praticante daquilo que ouve. Isso aqui não é uma opção. Refrear a língua não é uma opção. Isso aqui é um princípio bíblico. É bíblico isso aqui. A pessoa que não refreia a sua língua tem uma religião, é religioso, professa uma fé, mas é uma religião vã. É uma religião sem valor. E aqui, irmão, quando fala que é uma religião vã, uma religião sem valor, essa pessoa que assim se porta, ele não tem uma fé salvífica. Porque aqui Tiago está trabalhando com a fé salvífica. Então a pessoa que tem um procedimento contrário ao que Tiago está dizendo aqui, que é contrário aos princípios aqui que Tiago está abordando, são pessoas que não têm a fé genuína. E quem tem uma fé que não é uma fé genuína, não tem uma fé salvífica. Deu para entender? Glória a Deus. Sua religião não tem valor algum. Por quê? Aí ele vai dizer aqui, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Ou seja, a anterior é uma religião reprovada por Deus. É uma religião que para Deus não serve de nada. Serve de nada. A pessoa só é a pessoa religiosa. Só é a pessoa que tem conhecimento. Só é a pessoa que tudo que ele sabe está no intelecto, mas não está no coração. Aí diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a religião pura, imaculada e que Deus aprova, que Deus se agrada. Glória a Deus. Quem diz que é religioso precisa demonstrar o amor ao próximo, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos nas suas necessidades, irmãos, é ter amor ao próximo na prática. Tiago está falando da prática. Não adianta eu aqui dizer que eu tenho um amor pelo meu próximo, pelos meus irmãos, se na prática do dia a dia eu não demonstro isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão sendo individualistas. As pessoas fazem de tudo para se dar bem na vida. As pessoas fazem de tudo para crescer na vida. E nesta
e nessa maneira exacerbada de crescer na vida e de se dar bem na vida, acaba esquecendo do próximo. A gente precisa entender o seguinte, que tudo que nós formos fazer, nós precisamos lembrar do nosso próximo. Em tudo, nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas, nós não podemos esquecer do nosso próximo. Isso é o Sermão do Monte. Glória a Deus. Sermão do Monte. E João também fala muito disso, né? Do amor ao nosso próximo. E aí, Tiago diz assim, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper ou não se contaminar pelo mundo. Nós saímos do mundo. Nós não somos mais do mundo. A igreja, ela foi tirada para fora. A igreja não faz parte do mundo. A igreja não tem nenhum envolvimento com o mundo, nenhuma ligação com o mundo, porque nós saímos de lá. Nós fomos separados de Deus, para Deus, por Deus. Nós fomos tirados do mundo. Então nós não podemos ter nenhum vínculo, nenhuma ligação com o mundo. Nós não podemos nos deixar sermos contaminados pelo mundo, pelo sistema, né? Pelo sistema do mundo, que é regido por Satanás, que é fomentado por Satanás, que é o príncipe deste mundo, desse sistema. Nós não fazemos mais parte dele. Então nós não podemos nos deixar sermos contaminados por ele. Mas como nós podemos fazer isso? Observando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, nos atentando para a palavra de Deus, que ela é poderosa para nos guardar de toda a corrupção do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o mundo ele tem um poder muito grande, um poder atrativo muito grande, um poder de sedução muito grande. E não adianta eu dizer que eu não serei atraído pelo mundo se eu não estiver firmado na palavra de Deus. Porque para eu caminhar em direção ao mundo, é só eu deixar de praticar a palavra de Deus. Não precisa muito esforço para nós começarmos a nos ligar com o mundo, a termos envolvimentos com o mundo, com o sistema. Não precisa muita coisa. É só você começar a desprezar a palavra de Deus. É só você deixar a palavra de Deus de lado. É só você começar a deixar de observar a palavra de Deus. Você vai perceber que aos poucos você está sendo atraído, e daqui a pouco você está completamente envolvido com o mundo. Porque é uma força, é uma atração espiritual. É uma atração forte, que só aqueles que realmente têm compromisso com Deus e com a sua palavra, que conseguem ficar firmes, que conseguem vencer o mundo, glória a Deus. E João diz assim para os jovens, que os jovens eram fortes, e eles venceram o maligno, venceram o mundo, e que nós somos fortes e nós vencemos o mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vencemos o mundo, irmãos. Nós vencemos Satanás, nós vencemos a natureza caída, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O dia que nós deixarmos de tê-la como regra de fé e prática, pode ter certeza, é questão de tempo para nós tropeçarmos, é questão de tempo para nós cairmos. Não tem como viver um cristianismo verdadeiro, irmão, com força humana, com inteligência humana, com condição humana. Porque a vida espiritual é sustentada por coisas espirituais. Quem sustenta o crente que quer viver na presença de Deus? A palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, e são ferramentas espirituais. Glória a Deus. Você pode ser inteligente, você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma pessoa famosa,
Mas se você não tiver a palavra de Deus como regra de fé e prática, se eu não tiver a palavra de Deus como regra de fé e prática para a minha vida, com certeza, sem nenhuma dúvida, eu estou professando e vivendo uma religião vã, uma religião que Deus não agrada, que Deus não aprova. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, através desta carta maravilhosa de Tiago, que nós possamos nos despertar, irmãos, que nós possamos nos despertar. Às vezes a gente não tem a ideia, a noção, muitas vezes, do quanto nós estamos distante de Deus, o quanto nós estamos distante do evangelho bíblico, o quanto nós estamos distante do evangelho que os apóstolos pregavam. Você quer perceber isso? Tire um tempo bom para ler a palavra de Deus, para você ver. Você vai ver que a palavra de Deus como espelho vai começar a mostrar coisas que você não via, se você não tivesse observado a palavra, se você não tivesse lido a palavra de Deus. Às vezes nós julgamos ser crentes fiéis, nós julgamos ser crentes que estamos por cima e não por baixo, e muitas vezes nós estamos distante de Deus. E aí eu vou usar um texto de Tiago aqui: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Glória a Deus. É tempo de nós nos chegarmos a Deus, irmãos. É tempo de nós nos aproximar de Deus, mas aproximar com fé mesmo. É tempo de nós nos envolver com Deus e com a sua palavra. Os irmãos não percebem que tem hora que a gente se acha assim, vivendo um cristianismo tão diferente do que viveram os irmãos lá do passado? Vocês não têm essa noção às vezes? Que a gente está vivendo, sabe aquele cristianismo, aquele evangelho sem graça? Sabe aquele evangelho mais ou menos, uma fé mais ou menos? E somos um crente mais ou menos? Não dá, às vezes, a gente não tem essa percepção. Porque nós valorizamos coisas que não são para ser valorizadas e desvalorizamos aquelas que deveriam ser as primeiras na nossa vida. E a palavra de Deus deve ser, irmãos, está ali uma das primeiras na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí uma coisa que é interessante, nós vivemos uma época tão boa assim, na questão de, se a gente quiser, né, ler a palavra de Deus, nós temos assim uma facilidade muito grande, Bíblias em várias versões, né, comentários bíblicos maravilhosos. E aí a gente não acredita quando algumas pessoas, alguns homens de Deus dizem que nós estamos vivendo uma crise da palavra de Deus. Parece que isso não é verdade, mas é verdade, irmão. Nunca se houve um tempo em que os crentes têm desprezado tanto a palavra de Deus como esses. As pessoas não querem mais ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que chama atenção, que prende atenção. Às vezes a pessoa passa 2 horas, 3 horas num videogame, 2 horas assistindo um filme, e aí vai, mas não tem coragem de passar 20 minutos lendo a palavra de Deus. A pessoa durante o dia tem suas prioridades e termina o dia, mas dentro daquelas prioridades a palavra de Deus não entrou. É assim ou não é, irmãos? Ou estou falando alguma besteira aqui? É desse jeito. E aí passa um dia, passam 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias. E tem gente que às vezes passa o mês todo sem pegar a Bíblia. Como pode a gente dizer que nós estamos vivendo um cristianismo como o cristianismo dos apóstolos? Nós damos prioridades a tudo, mas a palavra de Deus fica
em terceiro plano. Aí eu pergunto, os irmãos não precisam responder: esta é a religião que agrada a Deus? Esta fé que eu professo é a fé que Tiago está dizendo que é verdadeira, que é genuína? Não é complicado? É muito complicado, irmãos. Então nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. Glória a Deus. E os mandamentos de Deus para nós, eles não são pesados, porque eles são feitos à medida que eu me comprometo com a palavra de Deus, me comprometo com Cristo. E fazer a vontade de Deus, depois disso, é uma consequência. É impossível alguém que ama a palavra de Deus, alguém que ama a Cristo, não fazer a vontade de Deus. É impossível. Porque esse amor, ele resulta nisso, em fazer a vontade de Deus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Então, amém. Deus abençoe. E na próxima oportunidade nós estaremos falando do capítulo 2, alguns versículos, estaremos terminando a nossa fala aqui nessas sextas-feiras. Glória a Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.